Bom, então, só para dar uma repassada, o que que a gente fez até agora, né? Comecei falando de placa-mãe, fonte, processador, memória, né? HD, né? Vimos como que formata um HD. E agora que eu falei de todos, né? Quase tudo, né? Do hardware, a gente vai montar o hardware, né? Hoje é a última aula aqui, a gente precisa falar sobre barramentos. O que que é barramento? É o que une tudo na placa-mãe lá, é a via de comunicação entre os diversos dispositivos, né? Processador, memória, HD, USB. E não adianta nada eu falar de processador para vocês, por exemplo, se eu não falar do sistema operacional, né? É o sistema operacional que rege tudo, que opera, controla tudo. A gente vai ter que montar todo o conjunto. Eu já gravei lá a aulinha, depois nós vamos passar. E depois de montado, para funcionar, tem que ter o sistema operacional. Nós vamos instalar o sistema operacional para finalizar, né? Mas antes de instalar, a gente vai entender como que funciona o sistema operacional, né? É a aula de hoje, bem por alto, né? Bem resumido, porque sistema operacional é muito complexo, né? É só uma vaga noção do que é o sistema operacional, né? Então eu vou falar tudo de novo. Disco, memória, processador, só que sob uma outra visão. É a visão do sistema operacional, do software, né? Como que ele opera esse hardware, tá bom? E os dispositivos de entrada e saída em geral, tudo genérico, não vou falar exatamente de nenhum. Como é que o sistema operacional lida com os dispositivos de entrada e saída? Para ele é tudo a mesma coisa. Ó, lê aí, grava aí. Se for interface de rede, ele vê como um arquivo qualquer. Lê aí, grava aí. Teclado, mesma coisa. Leia do teclado, né? Escreva no display. Para ele é tudo igual. Tem o driver lá, tem a interface padrão ler, gravar e para ele é só isso. Ele compartilha com todos os programas que estão rodando, né? São centenas de programas que rodam na máquina, né? E como é que o sistema operacional se comunica com o HD, com a memória, com o mouse, com o teclado? Através dos barramentos, né? Por último, a gente vai falar a inicialização, o boot do computador. O que que acontece no boot, né? Eu peço para vocês que não deixem de ler esse texto aqui, ó. Leitura complementar, arquivos. Explica como é que funciona um sistema de arquivos. Quando você formata o HD, o que que acontece lá, né? Como que é organizado os arquivos, as pastas, tem todo um mapeamento que o sistema operacional é que cuida disso. É muito interessante e é indispensável, né, que o analista de sistema conheça esses sistemas de arquivo de uma maneira geral. Tem centenas de sistemas de arquivos diferentes, tem o do Linux, do Unix. Só o Linux tem uma meia dúzia, o Windows tem outra meia dúzia, mas é um jeito mais genérico, tá? É. Um sistema operacional está intimamente ligado ao hardware do computador, no qual ele é executado. O sistema operacional ele tem que conhecer o hardware totalmente, tudinho. E o hardware ele é muito complexo, muito diversificado, tem centenas de fabricantes, né? E o sistema operacional não tem como ficar aprendendo como que é cada um dos dispositivos. Então, como que ele tem que fazer? Primeiro, né, a placa-mãe, ela tem o BIOS. O BIOS conhece quase tudo do hardware, né? O BIOS é um parceiro valioso do sistema operacional.
Depois você ainda tem o driver de dispositivos, que é o que? Cada fabricante de dispositivos, o fabricante de um HD, sei lá, ele tem que ter uma padronização de modo que o BIOS reconheça, saiba exatamente operar esse HD. Aí o sistema operacional fala para o BIOS, escreve aí ou lê daí. Só isso, uma interface bem padronizada, bem simplificada, né? Porque um HD é complexo, né? Vocês vão ver. E mesma coisa, né? Teclado, tem 1000 modelos de teclado. Quem fabrica o teclado tem que produzir uma peça de software que se chama driver, né? Esse driver ele é amarrado com o sistema operacional, ele está lá dentro do núcleo. E como é que é feito? A Microsoft produziu a sistema operacional, o núcleo do sistema operacional. O fabricante do teclado, tem 1000 fabricantes por aí, produziu o driver do teclado, é parte do sistema operacional. Isso daí tem que ser amarrado, colado lá dentro. Você tem que instalar esse driver, senão o sistema operacional não vai saber como ele vai conversar com o teclado, né? É aí que entra aquela interface padronizada, né? E simplificada para o sistema falar. Lê aí do teclado. Pronto, é só isso que ele faz. Ele não precisa conhecer muito mais coisa não, tá? Então, o sistema operacional, a gente vai dar uma vista geral do hardware, tudo. E depois a gente vai explicar como que o sistema operacional lida com esse hardware, né? Que é muito complexo, muito variado. A gente vai fazer conceitualmente um diagrama esquemático de um computador, de um hardware, né? Uma abstração. O que quer dizer abstração? Coisa que não existe, é só um que está na sua cabeça, mas simboliza o mundo real, né? Isso é que é a abstração. Na figura 1.6, a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída estão todos conectados por um barramento, né? E comunicam-se uns com os outros pelo barramento. Se alguém perguntar para você o que é um barramento, você simplesmente diz: é uma via de comunicação entre a CPU e todo o resto do sistema. HD, memória, teclado, mouse, rede. Porque a CPU é que controla tudo, né? Ela necessita de informações desses dispositivos de entrada e de saída, correto? Então tá aqui. A CPU mais à esquerda, né? Aí do ladinho dela a memória, que ela tem a comunicação mais intensa com a memória, né? Controlador de vídeo também é memória, viu pessoal? O vídeo é uma memória. Você joga na memória, imediatamente aparece na tela. É assim que funciona. É dispositivo rápido, assim como a memória. Depois, dali para frente, vem todos os dispositivos lentos. Teclado, impressora. O HD é um dispositivo lento. Aí vem interface de rede, USB, vem um monte de coisa, né? A grosso modo, para começo de conversa, é assim, esse barramento continua para lá, tá? Eu vou explicar o que é o barramento. Assim, olhando para a placa-mãe, você vai ver o barramento. Então, todas as ações ocorrem na CPU, ela controla tudo o que acontece na máquina. Ela busca instruções da memória e as executa. O ciclo básico de toda a CPU é um ciclo repetitivo, pessoal. Isso aí acontece todo o tempo que a máquina estiver ligada, sempre a mesma coisa. Simples. A máquina é muito simples. Por que que a gente vê um negócio mágico, complexo? Olha que bacana.
Não é complicado. A complicação está no programa, no software que alguém criou, né? É como se fosse uma vitrolinha, né? Aquelas antigas de disco de vinil. Você põe o disco lá, põe a agulha lá e a vitrola toca. Então não é uma coisa mágica, a vitrola é uma coisa muito simples. O computador é a mesma coisa. Imagine que está tocando uma música lá. De acordo com o programa que ele carregou, vai ser a beleza da coisa, né? Então, todo tempo o CPU faz isso. Consulta a memória, carrega um programa na memória, né? E aí vai pegar instrução por instrução daquele programa, vai buscar na memória e executar. É o ciclo básico de toda CPU. Buscar a primeira instrução do programa na memória, interpretar, né? Que tipo de instrução é essa? De ler, de gravar, né? De tomar decisão. Aí ela decodificou, identificou o tipo de instrução que é. Aí vai identificar os operandos, né? Uma instrução tem os operandos. Leia do HD, por exemplo, read, uma instrução que o programador fez. Mas qual é a pasta, qual é o arquivo, né? Aí eu pego, abro aquele arquivo, quantos bytes eu vou ler do arquivo, vou pegar esses bytes, vou gravar em qual região de memória. Esses são os operandos da instrução, né? E aí, quando tiver tudo lá dentro da CPU, essas informações, são os registradores que a gente carrega com essas informações, né? Aí executa. Depois o que acontece? Ela vai buscar, decodificar e executar instruções subsequentes. Aí o ciclo se repete e é isso aí o tempo todo, pessoal. Não tem mais nada no computador. É simples. Os ciclos de CPU são repetidos até o programa terminar. Quando o programa que você fez, né, você é analista, chegar na última linha, aí para, encerra, né? Aí a CPU vai carregar outro programa que está na fila para ser executado. Então, depende do hardware, da arquitetura do processador. Tem vários tipos, várias famílias de processadores. Nós costumamos. Bom dia, professor. Bom dia! Tudo bom, amigo? Bom, Seja bem-vindo. Então, a gente costuma dizer é uma grande família de processadores x86. Você tem Intel, tem AMD, tem centenas de modelos, mas todos eles rodam o programa que você fizer, são compatíveis entre si. Por isso que a gente chama de família, que ela preserva a compatibilidade entre algum modelo de software, né? Então, o que você tiver num processador da família x86 não roda no processador ARM, que é uma outra família de processadores. E também não vai rodar no Apple, né? Que é o... não sei como que é. A família de processadores da Apple. Tem a família de processadores da Android, que é para o telefone celular, né? Para os tablets. Então, cada família, cada hardware tem o seu tipo de programa, não é compatível entre si. Então, o tempo para o processador consultar a memória e copiar os dados de lá e por dentro do processador nos registradores é muito moroso, demora muito, né? É muito maior do que o tempo que a CPU leva para executar essa instrução.
Buscar a instrução por dentro do processador demora muito. Executar é rapidinho, né? Então, a CPU tem uma memória ali interna, temporária, né, que é muito mais rápida, para não precisar toda hora ficar consultando a memória principal. Então, ela carrega lá os registradores, né, e opera com os registradores, em vez de ter que toda hora ficar consultando a memória. Esse cálculo auxiliar, esse cálculo temporário que ela faz, ela acessa registrador. Então ele põe as variáveis lá, fala, eu vou somar duas variáveis e o resultado vou pôr numa terceira variável. Tudo isso está no registrador para resultados temporários. Então, desse modo, tem instruções que não é você que programou, depois que compila o programa, né? Transforma em código de máquina. Compilar é o quê? O ser humano escreve um programa na linguagem humana, né? É em inglês, mas é a linguagem humana. E o computador vai traduzir isso para código de máquina. O que é código de máquina? São zeros e uns. Cada instrução que você codificou é transformado tudo em binário. A gente chama linguagem de montagem ou assembler. E essas instruções é que o processador vai executar. Uma instrução em linguagem humana é transformada em pelo menos umas 20 instruções em código de máquina. As instruções que eu falo aqui são instruções de código de máquina, tá? Elas são às vezes parecidas com o que você faz, só que elas são muito mais detalhadas. Então, esses registradores, eles têm um conjunto de instrução que opera o registrador. Por exemplo, vai buscar um negócio na memória e põe no registrador 1. Vai buscar outro negócio na memória e põe no registrador 2. Agora soma o registrador 1 com o registrador 2 e põe o resultado no registrador 3, né? Agora você pega o que está no registrador 3 e salva na memória, numa variável que o programador definiu. Essas operações, né, que lidam com registradores, tá? Tudo bem? Então, além dos registradores gerais usados para armazenar esses dados, como eu acabei de explicar, né? Tem outros registradores que controlam o programa em si que está naquele instante sendo processado. Como que o computador trabalha? Ele pega um programa que já deve estar carregado na memória. Aí ele vai lá na memória. Vou escolher, vou executar esse cara aqui. Tem dezenas e centenas de programas carregados na memória. Aí ele começa, pega um lá, né? Vou executar esse cara aqui. É um de cada vez, né, pessoal? Aí ele cria assim uma estrutura de dados, né? Um sistema operacional que faz isso. Dizendo, ó, agora quem está rodando na CPU é o programa tal, né? As permissões dele é essa, o estado de execução dele é essa. Eu estou na instrução número 1 desse programa, né? Vou começar a executar agora. A região de memória que foi reservada para esse programa é essa daqui. São várias informações relativas àquele programa que está sendo executado naquele instante. Ela executa um de cada vez. CPU, né? O sistema operacional. Eu estou falando CPU, mas a CPU não é nada se não tiver o sistema operacional. É o sistema operacional que vai operar a CPU, que vai fazer ela funcionar, tá? Então o sistema usa a CPU. Então tem mais registradores além daqueles que eu expliquei.
para salvar o estado de execução do programa atual, né? Esses dados, atributos, né? Tudo que é relativo, informação relativa ao programa que está sendo executado naquele instante. Então nós temos contador de programa. O que é isso? Simplesmente em qual linha do programa eu parei. Eu estou na primeira linha, primeira instrução. Então ele tem um contador que vai do número 1 até o 100, né? Supondo que o seu programa tenha 100 linhas, o contador de programa vai de 1 a 100. Aí ele faz aquela busca de instrução, executa. Aí qual que é o próximo? Ah, agora é linha 2. Ah, agora é linha 3. É isso. Outro registrador que tem a ver com o programa que está sendo executado é o registrador de pilha. O que é pilha? Pilha é uma estrutura de dados que contém a instrução que está sendo executada naquele instante. Qual é o nome da instrução? Quais são os parâmetros, né? Igual aqui, ó. A instrução tem os seus parâmetros, os seus operandos. Então, é uma estrutura de dados, ó, é write. Instrução gravar. Por exemplo, vai gravar no HD. Qual é a pasta? Qual é o nome do arquivo? Quantos dados você vai gravar? Esses dados que eu vou gravar, eu vou pegar de qual endereço de memória, né? É isso que é uma pilha, né? Então, ponteiro de pilha nada mais é do que uma informação que aponta para aquela pilha, né? Um apontador para a pilha. Olha, vai lá no endereço de memória X e tem uma pilha. É isso, o ponteiro de pilha. Então, fica dentro do processador, né, da CPU central, esse registrador que se chama ponteiro de pilha. Tem a ver com o programa que está sendo executado naquele instante. Então, tem o contador de programa, o ponteiro de pilha, que aponta para a instrução que está sendo executada naquele instante. Tem um outro registrador que tem a ver com o programa que está sendo executado, que é o PSW, Program Status Word. Pessoal, quando você vê falar assim, Word, traduzindo para o português, é uma palavra. Ô, professor, deu na mesma. O que é uma palavra? São dados, são 4 bytes, tá? A família x86, o tamanho da palavra são 4 bytes. Então é isso. Quando você vê assim, palavra é 4 bytes, tá? Então, dentro da CPU tem um registrador que se chama PSW. Lá são salvos informações sobre o estado de execução do programa, tá? Que é o PSW. Então lá tem bits de código de condição, né? Que são estabelecidos por instruções de comparação. A prioridade da CPU. O que é isso, pessoal? A CPU ela tem prioridades. O que ela faz primeiro, o que ela faz depois, tá? Que mais? Se aquele programa está rodando em modo usuário ou modo núcleo, isso aqui eu não expliquei ainda, mas eu vou falar por alto, mais lá para baixo vai ter o... Vamos voltar nesse assunto. Modo usuário. O sistema operacional executa essa instrução e dá permissão total para você. São instruções que não afetam a máquina, né? Vamos supor, leia uma informação da memória, que a memória é sua mesmo. Tudo bem, essa daí não vai afetar outros usuários, não vai estragar o sistema operacional, não precisa privilégio, né?
Então ele roda. Quando tem uma instrução que é para acessar um dispositivo que é compartilhado, por exemplo, vou ler ou gravar do HD. O sistema operacional vai conferir se você tem permissão para acessar uma pasta, um arquivo, né? E aí sim ele vai executar. Essas instruções que acessam dispositivos compartilhados, que centenas de programas estão usando o mesmo dispositivo, são controladas pelo sistema operacional e tem que ser rodada em modo núcleo, que é para conferir permissão, não deixar um usuário escrever na área de outro. Memória é a mesma coisa, tem centenas de programas lá, cada um tem a sua região de memória. E toda vez que você for gravar na memória ou ler da memória, é uma instrução que roda em modo núcleo. O sistema operacional vai conferir se pode ou não, né? Então, no PSW tem um bit lá dizendo esse programa, o estado desse programa está em modo núcleo ou usuário, tá? E outros bits lá que agora não vem ao caso. É o estado do programa. Como é que ele está a execução dele? Ele está começando, ele está bloqueado, ele está em fase de execução dentro da CPU, ele está em fase de prontidão, ele está pronto para executar, mas está esperando uma vaga na CPU, né? Então, o sistema operacional deve estar ciente de todos os registradores, que são uma memóriazinha que tem dentro da CPU. Tem alguns exemplos que eu já acabei de falar, né? O PSW, o contador de programas, né? O ponteiro de pilha e tem mais, né, pessoal? Estou falando bem por alto. Então, quando realizando a multiplicação de tempo da CPU, professor, para parar, não sei o que é isso. É lógico, eu não expliquei. Multiplexação vem de múltiplos, né? Então, são múltiplos programas, são centenas, né? Estão carregados na memória, somente esperando a sua vez para usar a CPU. É assim que trabalha o computador. Então, o tempo dela tem que ser dividido entre múltiplos programas. É isso que é multiplexação do tempo da CPU. Então, o sistema operacional é que cuida disso, né? Muitas vezes ele tem que interromper algum programa que esteja sendo executado. É um de cada vez, né? Aquele que está sendo executado, ele é interrompido para poder carregar outro, né? Baseado no tempo decorrido num relógio. É fatia de tempo, time slice. Então é assim que o computador trabalha. Ele começa a executar um programa e tem o tempo. Esgotou seu tempo, carinha, cai fora, porque eu tenho que atender outro, tem centenas de programas aí que eu preciso processar. Fica aqui do ladinho, espera, eu já volto a falar com você. Então ela troca de programa. Depois ela volta naquele que estava sendo executado, tá? Não para nunca. Mas tem que ficar pegando um pouquinho de cada um. Imagine, tem 100 programas lá esperando a CPU. Ela trabalha no primeiro, para. Trabalha no segundo, para. Terceiro, para. Uma fatia de tempo para cada um. Bem rápido. A hora que chegar no número 100, ela volta para o número 1. E todos os programas vão andando. Ninguém fica sem atendimento. É um ciclo que vai e volta. Para o usuário, dá a falsa ilusão que o programa que você está executando lá está todo o tempo na CPU. A CPU é toda sua, mas não é. Ela vai, executa um pouquinho, para, executa um pouquinho, para. É tão rápido que parece que é um negócio assim que não parou. É assim que o computador funciona, com fatias de tempo para cada programa. E como que a CPU tem que fazer isso? Tem que salvar
todos esses registradores que eu acabei de explicar, né? Sobre aquele programa que está sendo executado. Salva lá na memória principal. Quando ela for reassumir o processamento desse programa, carrega de volta esses registradores, né? Entendeu? Então ele tem que salvar o contexto, que são esses dados do programa que está sendo executado, para quando for reassumir a execução daquele programa, ele saber aonde que ele parou, né? Então ele salva o contexto para quando for executar mais tarde, carregar de novo, ok? Então, o que acontece? Isso daí leva tempo, né, pessoal? Eu salvo o contexto, carrego o contexto, paro o programa, começo o programa. Para melhorar esse desempenho, os projetistas de CPU há muito tempo já colocaram alguma coisa assim para rodar em paralelo, né? Buscar, decodificar e executar instruções. Tem vários processamentos assim em paralelo que faz a mesma coisa. Então eu estou buscando, decodificando e executando uma instrução. Só que quando eu estou executando uma instrução, eu já comecei a buscar outra, né? Eu não espero terminar o ciclo, já começo a preparar outro ciclo, tá? Muitas CPUs, isso é negócio do hardware lá dentro, tá? Modernas, têm recursos para executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Por exemplo, uma CPU pode ter unidades de busca, decodificação e execução separadas. Em paralelo, várias unidades, né? Assim, enquanto ela está executando a instrução N, uma instrução qualquer, poderá estar também decodificando a próxima, a N mais 1. E também buscando uma terceira, N mais 2. Aí a CPU, a hora que ela acabar de executar uma instrução, ela já tem outra instrução ali prontinha na mão para começar a executar também. Essa arquitetura de hardware a gente chama de pipeline. Pipeline, pessoal, traduzindo para o português, né? Sempre que vocês veem uns nomes assim, vai no dicionário, vê, depois volta. Senão você não vai entender o conceito direito. É um cano d'água, né? Onde flui uma água ali, né? Um fluxo. Então aqui está fluindo instruções dentro de uma fila, tá? Essa é a ideia. Então a gente vê a figura 1.7a é um pipeline com 3 estágios. Vamos lá. Pessoal, essa figura aqui, ela é dividida aqui, não é uma coisa só não, ó. Tem o A e tem o B. Nada a ver o que está na esquerda e o que está na direita, tá? Então, aquele ciclo repetitivo que eu expliquei no começo, né? A CPU busca uma instrução na memória, decodifica a instrução, ou seja, organiza ela. Ah, isso aqui é um write. Aqui estão os parâmetros, né? Aqueles parâmetros que eu expliquei lá atrás. E organiza na pilha, né? E depois ele entrega para a CPU. A CPU olha para a pilha e processa. Então, o hardware mais moderno, né? Ele fez coisas em paralelo. Em vez de apenas um pipeline, que é esse cara aqui, ó, ele tem dois, né? O que ele faz? Ele tem a unidade de busca, igual tem aqui, tá vendo? Tem a unidade de decodificação, igual tem aqui, mesma coisa. E a unidade de execução tá aqui, ó. São várias, ó. É aquelas máquinas que tem vários processadores, né? No caso aqui são 3.
E no meio desse pipeline tem uma área assim de armazenamento temporário. Ou seja, as instruções estão prontinhas para ser processadas, né? Mas só está aguardando liberar uma vaga em alguma das 3 CPUs para serem processadas, né? Tá tudo mastigadinho, prontinho para ser processado ali em várias unidades, né, de processamento. Aqui no caso são 3. Então é isso, né, pessoal? Pessoal, eu vou correr, vou pular essa parte, dá uma lida depois, é bem intuitivo, né? Senão a gente não chega no fim da aula. Essa aula aqui ela é meio extensa. A ideia minha é só dar uma visão bem por alto, porque a gente vai instalar o sistema operacional, vai montar o conjunto todo, para ter uma noção bem por alto de como a máquina funciona, né? Aqui são detalhes que eu acho que não vem ao caso, porém é importante vocês conhecerem, depois vocês dão uma lida, por favor. Muito do que está aqui é coisa que eu já acabei de explicar, tá? Eu vou passar batido aqui também. Multithread. O que é um multithread? Nossa, professor, que palavra feia. Vai no dicionário e vê o que é. O que é um thread? Thread é uma linha de controle. Vamos supor, você criou lá um programa em linguagem C, né? 10 linhas. Aí o computador começa a executar linha 1, linha 2, linha 3. A hora que chegar na 10, encerra o programa. A linha de controle é essa sequência do 1 ao 10. É um fluxo de execução, né? Uma sequência. E multithread quer dizer que são vários programas rodando ao mesmo tempo. E como que isso é conseguido? Você só tem uma CPU, né? Eu até expliquei para vocês. A CPU executa um programa de cada vez. Pega um pouquinho, trabalha, ó, venceu a fatia de tempo. Espera aí, eu vou pegar outro. Pega outro, carrega. Venceu a fatia de tempo. Espera aí, eu vou pegar outro. Pega outro, carrega. Ele vai, tira um da CPU e põe outro. Fica trocando o tempo todo. Mas é muito rápido, então dá a noção, a falsa ilusão de que todos os 100 programas estão rodando em paralelo simultaneamente, mas não é verdade. Aqui, multithread quer dizer, estão rodando em paralelo realmente, né? De verdade. Por quê? Porque eu tenho várias CPUs, cada uma está cuidando de um programa. Se eu tiver 4 CPUs, eu posso rodar 4 programas simultaneamente, de verdade, real. É isso que é multithread. Então, cada núcleo, né, cada CPU, roda um thread. Multithread, multinúcleo, é isso. Aqui vocês podem ver. Ó, além de multithreading, muitos chips de CPU têm agora 4, 8 ou mais processadores. Então dá para rodar, por exemplo, até 8 programas simultaneamente. Os chips multinúcleo da figura 1.8 efetivamente trazem 4 mini chips. É 4 CPU mesmo, de verdade. Por conveniência, o fabricante empacotou, encapsulou tudo numa peça só, né? Se você comprar um processador lá AMD, vem um quadradinho ou vem uma peça só. Mas lá dentro pode ter 2, 4, 8 processadores, tudo ali. São 8 em 1, completinho, tá? Os chips multinúcleo da figura 1.8
efetivamente trazem 4 mini chips, cada um com sua CPU independente. Então, cada CPU vai rodar um processo, um programa independente. 4 threads, né? A cache, o que é uma cache? É uma memória que fica lá dentro daquele chip da CPU. É uma memória muito rápida que ele usa de preferência, né, em vez de usar a memória RAM, que ela é muito mais lenta. Sempre que possível, né? Nem tudo está no cache. Hoje eu vou explicar esse conceito de cache ainda hoje para vocês. Alguns processadores como Intel, aqui a gente escreve Xeon, mas ler Xeon. Intel Xeon Phi ou Tile Pro já apresentam mais de 60 núcleos. É verdade, pessoal. Eu trabalhei, olha, já faz tempo, hein? 2010 tinha uma máquina com 128 núcleos. É máquina grande, é servidor, né? Não é para uso pessoal. Mas tinha 128 núcleos em um único chip. Verdade. Fazer uso de um chip com múltiplos núcleos, como se esse, definitivamente exigirá um sistema operacional que lide com esse hardware, né? Que seja multiprocessador. Então tá aqui. Se você pegar aquele chip da CPU, quebra ele, põe no microscópio, você vai ver exatamente essa figura aqui, ó. São aqui no chip A, são dois modelos de chip diferentes. Nós temos 4 núcleos, né? Cada núcleo tem o seu cache individual, que é esse cantinho aqui, tá vendo? Tem um cache para cada um individual, que é uma memória muito rápida que ele usa de preferência, né, para não ter que ficar acessando a memória RAM. Mas nem tudo está aqui no cache, é aqueles registradores temporários, né, aquela memória temporária que eu acabei de explicar. Além desse cache, tem um outro cache, também está lá dentro do chip, essa memória aqui. É uma memória bem maior. Porque L1 e L2. Esse aqui é o L1 pequenininho, esse aqui é o L2. É Level 1, Level 2. Depende do tamanho e a velocidade, é classificados em níveis. Quanto menor e mais rápido, menor é o nível. Então esse é o nível 2, cache. É compartilhado por todas as CPUs, né? Nesse outro modelo aqui, tem também o cache nível 1 e nível 2. Só que cada CPU tem o seu próprio cache nível 2, tá? Nível 2 é uma memória cache bem maior, né? Só que ela deve ser um pouquinho mais lenta. Tudo bem, pessoal? De CPU é bem complicado, né? Se tiver dúvida, por favor, pode perguntar, eu volto. Eu dou aula de sistemas operacionais. Tudo isso que eu falei aqui, eu explico bem mais com tempo, com mais detalhes. Agora não dá tempo, né? É bem uma visão por alto mesmo. Quero saber se vocês estão entendendo, estão conseguindo acompanhar, porque isso é complicado mesmo, viu? Tudo ok para vocês? Israel, tá acompanhando? César? Obrigado, meu amigo. Fico contente.
Eu tenho medo que eu não consiga explicar essas coisas pelo tempo pequeno e pela complexidade que é a coisa, né? Bom, memória. A gente já falou de memória, né? Agora a gente vai ter uma visão, né? Assim como o processador do sistema operacional. Estou explicando memória sob a visão do sistema operacional. Como que ele lida com a memória, né? A memória é um componente assim como a CPU, é o principal componente, é o coração da coisa, né? É o cérebro de tudo. Tudo que acontece no sistema tem que estar previamente carregado na memória. Qualquer programa que queira ser executado primeiro tem que carregar inteirinho na memória, senão não vai dar para executar, né? Todos os dados têm que estar lá. Ela é um componente mais importante do computador, juntamente com o CPU, né? Então, seria bom que a memória fosse muito rápida, muito grande e muito barata. Mas isso aí é um sonho, né? Não é assim, infelizmente. Então, é o seguinte, para resumir a conversa. O sistema operacional enxerga as memórias como se fosse uma pirâmide. O topo da pirâmide, a memória mais rápida, é a memória cache. Depois, ele vai usar de preferência sempre a cache, né? Mais rápida, mais fácil de achar, pequenininha. Depois vem a memória RAM, que ela é bem maior do que a cache, né? Só que ela é a memória principal. E também é rápida, assim, relativamente, comparando com o HD, que é 1000 vezes mais lento, né? Ela é grande e rápida. Só que o HD, ele é muito maior, né, do que a memória principal, só que ele é muito mais lento também. Então o sistema operacional vê como uma pirâmide, que é essa pirâmide aqui, ó. No topo da pirâmide, os registradores, que é a memóriazinha que está dentro da CPU. Depois, a memória cache também é memória, fica dentro da CPU, por isso que ela é rápida, está ali tudo juntinho, vizinho do processador, né? Depois vem a memória principal, que são aqueles pentes de memória que você espeta na placa-mãe. Aí já fica bem longe, fica para fora da CPU, né? Por isso que ela é mais lenta também, né? E o HD, que também é muito maior, só que é muito mais lento. Cada degrau aqui, você multiplica mais ou menos por 1000, né? Então, o HD é 1000 vezes mais lento que a memória principal, que é mil vezes mais lento que um registrador. O sistema operacional, ele sempre prefere acessar um registrador. Se não achar, ele consulta o cache. Se não achar, consulta memória principal. Se não achar, consulta HD. É por isso que tem a hierarquia, né? Agora sim, esse conceito de cache. O cache é assim. Você pega a memória RAM, que é a memória principal, e divide ela em partes, né? Cada parte você vai falar, isso aqui é uma linha de cache, né? E então você pega 64 bytes, em cada byte você vai apontar para uma linha de cache. Toda vez que você acessar a memória, você vai consultar o que você quer e ao mesmo tempo pega toda aquela parte da memória e guarda no cache, né? É só um pedacinho. Por quê? Tem uma teoria, né, da ciência da computação. Tudo que você acabou de usar tem grande chance de ser usado novamente nos próximos instantes. Então já deixa aqui no cache toda aquela parte da memória. Por quê? O processador, ele sempre consulta primeiro no cache, né?
ele fala, não, o cache está aqui pertinho, está na mão, né? Vou consultar, vou pegar do cache mesmo. É uma cópia da memória principal, então tudo bem. E ele pega do cache, ganha tempo, né? É como se você tivesse assim num escritório, né? Na sua escrivaninha. Você vai lá no arquivo, pega uma pasta de papel, põe na mesa, abre a pasta, consulta lá os papéis lá, né? Aí você fala, pô, eu vou estar toda hora consultando essa pasta, larga aqui na mesa mesmo. É isso, simples ideia, né? É o cache. E assim que você não achar algum papel naquela pasta, aí sim você vai lá no arquivo de novo. Demora, né? Pegar uma outra pasta. É esse o conceito. Toda vez que a CPU for buscar alguma coisa na memória, ela vai sempre olhar no cache. E tem grande chance de achar. Ganha tempo. Ai, professor, e se não achar? Ah, se não achar aí, vai ter que buscar tudo de novo na memória RAM, aquela memória gigante, lerda pra caramba, mas não tem outro jeito. Ele vai ser penalizado. Mas, no geral, né? Na teoria das probabilidades estatísticas, né? Vai ter um ganho muito alto de desempenho seguindo esse modelo, né? Quando a CPU acha o que ela quer na memória, diz que é um cache hit. Hit é acerto, né? É como você chutar uma bola no gol, acertei o gol, é hit. Se eu procurar no cache e não achar, é um cache miss, ou seja, faltou, né? Falhou. Esse conceito de cache, pessoal, é usado genericamente para tudo na computação, né? Tem o cache para o HD, mesma coisa. Acessar o HD é lento, então eu já vou copiar alguma coisa na memória principal. E toda vez que eu for ler o HD, eu olho na memória principal. Tem grande chance de eu achar no cache do HD. Tem cache para páginas da internet, por exemplo. Ah, eu vou lá numa site de compras lá, americanas.com, né? E chego lá no site e clico o mouse, ó, mostra aí essa página para mim. O servidor web mostra. Aí vem outro usuário, tá lá em São Paulo, americanas.com. Clica lá, mostra essa página aí para mim. Ou ele mostra. Aí vem um terceiro, mostra a página para mim. Mostra. Pô, meu, todo mundo quer ver sempre a mesma página. Eu vou deixar aqui no cache, sempre na mão. Quando alguém clicar, quiser ver essa página, tuf, pronto, já mostra rapidinho. Ganha tempo, né, do que ficar toda hora carregando lá do HD, entendeu? É o conceito de cache. Outros tipos de memória. Além da cache e da RAM, que a gente já explicou, tem a memória ROM. ROM é Read Only Memory, memória somente de leitura. Você não pode gravar nada lá. Essa memória vem gravada na placa-mãe. Já vem de fábrica. É o software, né, da placa-mãe. Aquele software que não pode mudar, um software básico. Quando você tem esse conceito, você chama de firmware. Vou até escrever para vocês aqui, ó. O que é um firmware? É o software gravado no hardware. É firmware. É o software básico da placa-mãe. Você não pode mexer e não pode atualizar, não pode mudar. Você somente pode configurar ele, né? É o tal do BIOS, né? O nosso querido BIOS. Você entra no BIOS, você liga a máquina, né?
Vai de conta que não tem HD, não tem sistema operacional, nada. A única coisa que você tem é o BIOS. Você fica navegando lá, conversa com ele, né? Ele conhece todo o hardware da máquina. Conhece os HDs, os DVDs, a memória, o processador, qual é o tipo, qual a temperatura do processador, tudo. Teclado, mouse, ele acessa tudo. E tem algumas configurações que você pode fazer. Acertar o relógio, data e hora, né? Você pode configurar qual é o dispositivo de boot preferido por você. E muitas outras configurações, né? Tem aqueles cara que gosta de acelerar a CPU, né? Fazer o tuning. Tem muita mais coisa. Mas você não pode gravar nele. Não pode atualizar. É a nossa BIOS, é a ROM. É uma memória muito rápida e muito barata. Em alguns computadores, o carregador do sistema operacional é o BIOS, é lá, é essa ROM que sabe aonde achar o sistema operacional para poder inicializar o carregar, né? Dar o boot. Cada dispositivo de hardware que você tem pode ter uma ROM lá dentro também. O HD, por exemplo, tem uma plaquinha que vem ali parafusada no HD, vocês já viram, né? Ali tem também uma memória, que é um software para operar todo aquele mecanismo que é complexo, né? E essa ROM, esse programa lá, esse software básico que está no HD, conversa com o BIOS, que por sua vez conversa com o Windows. E assim as coisas ficam bem mais simples, né? Esse software que fica na plaquinha do HD, a gente chama de controlador. É o firmware do dispositivo, tá? Temos ainda a memória EEPROM. É uma sigla. Pessoal, quando vocês verem essas siglas aqui, ó, eu costumo ir lá na Wikipedia, digita lá. Ele explica direitinho o que é, né? Aí volta aqui, continua a ler para poder entender o texto. Ela é uma memória que pode ser apagada, erasable. Pessoal, é diferente de ler, gravar um pedacinho só. Não, você apaga inteirinha, depois você grava inteirinha de novo. É a EEPROM. Essa aqui também é usada para firmware. Aqueles firmware que dá para atualizar. Pessoal, não façam isso, tá? Tem uns caras que atualizam firmware, mas é uma operação muito arriscada, muito demorada, muito chata de fazer. E tem grandes chances de você gravar errado, você vai perder o dispositivo, né? Se for uma Smart TV, por exemplo, acontece muito. A Smart TV tem lá o sistema operacional dela, claro. Você ligou, ela tem lá um software básico que põe aqueles menus, tem todas aquelas configurações, né? Tá no sistema operacional da Smart TV. E fica numa EEPROM. Se você gravar errado, você perde a TV, viu? Não tem conserto. Não dá para trocar o chip dela, não. Se for trocar aquele placão enorme, vai custar muito caro. Depois você tem a memória flash. Não são voláteis, ou seja, você desliga a máquina, ao contrário da RAM, ela não apaga, ela tem os dados persistentes salvos, né? Diferentemente da ROM, ela é uma memória persistente, mas ela pode ser ler e gravar. Só um pedacinho, constantemente ler e gravar, é diferente. Então, pessoal, memória flash é o pendrive, né?
tem os... A gente chama de disco, mas não é disco de jeito nenhum, né? É um discão que você substitui no seu laptop. Você tira lá o seu HDzinho pititico, né? E no lugar você põe uma memória flash. É a mesma memória do pendrive, tá? E mecanicamente eles até facilitaram pra gente. Encaixa lá como se fosse um HD, mas ele não tem partes móveis e é muito mais rápida, né? E mais rápida do que o disco, mas ainda ela é mais lenta do que a RAM, tá? Só que tem um porém, né? Ela é bem mais rápida, só que ela é menor. E ela se desgasta, para quem não sabe, né? Chegar uma hora ela vai começar a falhar, viu? O HD ele é mais durável e ele é muito maior do que esse SSD, né? Que vocês... Tá na moda agora, todo mundo tá trocando por SSD. Bom, mas faz backup, viu, pessoal? Toma cuidado. Tem ainda para finalizar a CMOS. CMOS é uma memória persistente, ela não apaga a hora que você desliga a máquina. Só que ela é muito pequenininha e tem que ser mantida por uma pilha, uma bateriazinha que você põe na placa-mãe, parece uma moedinha. Se você tirar aquela pilha, essa memória CMOS apaga. E o que que ela guarda? Exatamente aquela configuração da BIOS, né? Relógio, data e hora, qual é o dispositivo de boot preferido por você e informações de configuração da BIOS. A cada 2, 3 anos tem que trocar essa pilha aqui. Quando ela se esgota, o BIOS volta para configuração default. Você não perde nada, a máquina não para, você só tem que ir lá e fazer essa configuraçãozinha básica, 5 minutos você faz, tá? Acertar relógio, dispositivo de boot, normalmente é só isso mesmo. Bom, já falei de CPU, já falei de memória, vamos falar de disco. Pessoal, esse desenho aqui, ó, é muito legal, vocês têm que conhecer, viu? A mecânica, a geometria do dispositivo mecânico, como funciona? Bom, para começar, tem o eixo aqui, que ele gira, né? 5.400 rotações por minuto. 7.200, 10.400, depende aí qual é o modelo. É fixo nesse eixo, tem alguns pratos, né? Nesse modelo aqui nós temos 4. São disquinhos de alumínio bem duros, né? Bem precisos, bem certinho, bem alinhados um com o outro, ó. Eles giram juntos. Em cada face, né? Em cada superfície desse disco, ó, aqui no caso tem 4 discos, 8 superfícies, né? É aplicado um material, óxido de ferro, é uma camada bem fina. O óxido de ferro ele é sensível ao magnetismo. Se você passar um ímã nele, ele guarda ele fica polarizado, fica imantado. E do jeito que você passou o ímã, ele fica orientado naquela direção, né? Ele guarda aquela informação, é uma memória, certo? Então é assim que ele funciona. Você vai imantar uma região dele bem pequenininha, milimétrica, passar um ímã ali. Aí ele fica orientado para norte. O segundo milímetro eu passei o ímã invertido, vai ficar orientado para sul. Então cada milímetro tem uma orientação. Não é milímetro, é bem menor esse negócio, né? E ali você pode, por exemplo, salvar um bit. Se for sul é 0, se for norte é 1, por exemplo. E é assim que o HD funciona.
E o ímã, então, são essas cabecinhas aqui, ó. Na verdade, são eletroímãs. Como que é um eletroímã? É um enrolamento de fio de cobre, uma bobina, no qual, se você passar uma corrente elétrica, essa bobina, no centro dela é um ímã, né? Então, se você depende do sentido da corrente, esse ímã é polarizado para norte ou sul, né? Então aí eu mando um pulso elétrico para essa bobina que fica nessa cabecinha de leitura e gravação. Ela está em contato ali, bem próxima, não está em contato, ela está quase encostando nesse pratinho aqui. Aí ela sensibiliza o óxido de ferro, norte. Ah, não, agora é sul, agora é norte. Depende do sentido da corrente elétrica, né? O mais e o menos aqui. E vai gravando o HD. Ah, que legal, né? Só que essa bobina, ela funciona também como leitura. E como que é a leitura? Eu não ponho sinal elétrico nenhum aqui nesse fio da bobina. O disco está girando bem rápido. Imagine você enrola bastante voltas, né, um fio de cobre, né, num carretel. Você pega um ímã e passa com a mão ali em cima. Vai gerar um pulso elétrico naquela bobina. Você pode até pôr lá um multímetro medindo, vai balançar o ponteirinho ali. É assim que é gerada energia elétrica, né? E a leitura é esse processo. O HD está girando ali 10.000 rotações por minuto. Está sensibilizado, sei lá, norte. Passou ali, gerou um pulso elétrico aqui. O pulso elétrico vem, vai lá para a controladora do HD. Tem uma memóriazinha lá. E é salvo lá 1 bit. Essa cabeça de leitura fala assim para a controladora: olha, passou um bit aqui, ó, 10.400 RPM. Aí a memória fala: opa, vamos salvar. Salvou lá. E a gravação é o processo inverso, funciona direitinho. Bom, dito isso, tem mais coisa. Esse HD aqui é muito legal, é muito interessante esse mecanismo. O que acontece? Cada disco ele tem várias posições, né? Essa cabeça de leitura e gravação, ela tem esse movimento aqui, ó, para dentro e para fora. Ela entra e sai do disco. No caso aqui, ó, ela tá na beiradinha, né? Vou fazer uma linha mais bonita aqui. Tá na beiradinha. Mas ela pode entrar mais para dentro. Fica aqui mais próximo do centro. Ou então pode estar no meio. Fica aqui no meio. Cada posição é um número. Por exemplo, vai de 0 a 100. Então, se ela ficar parada e gravando informação, vai criar tipo assim uma trilha, né? Uma posição de leitura e gravação. É a trilha. Se ela avançar um pouquinho mais para dentro, grava lá várias coisas. É outra trilha. É o conceito de trilha. Então, como cada disco tem duas faces, duas cabeças de leitura e gravação, uma para cada face, pode ver aqui, ó. Cada disco tem dois conjuntos de trilha. O outro disco, mesma coisa, outro disco, mesma coisa, mesma coisa. Essas trilhas estão alinhadas perfeitamente, porque as cabecinhas também estão alinhadas. Então, se você pegar todas as trilhas do primeiro disco, segundo, terceiro, quarto, tá tudo alinhadinho. Você consegue imaginar ali, geometricamente, é um cilindro, tipo assim um copo, né? É uma figura assim de um cilindro. Esse é o conceito de cilindro. Conjunto de todas as trilhas alinhadas, né? Legal? Qual o terceiro conceito assim de um HD? Terceiro não. Outro, né? Sei lá quantos conceitos.
Vamos supor, se olhando o HD de cima para baixo, vai de conta que é uma pizza. Você pega aquela rodinha, né, de cortador de pizza e corta a pizza em 8 pedaços, né? Cada fatia da pizza é um setor do HD. Então, cada trilha tem vários setores. É aí que você vê as regiões físicas do onde é gravado os dados, né? Você vê quanto espaço tem no HD, quantas subdivisões. Aqui eu falei 8, mas o HD ele tem centenas de setores para cada trilha, tá? Depende do modelo. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria mostrar nessa figura. Então você tem... Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. No HD é cilindro, é trilha, cilindro e setores. E cabeças. O que é a cabeça? Qual é o disco? Qual é a face, né? São conceitos de endereço físico do HD. Aqui, depois vocês dão uma lida, por favor, senão vai demorar muito. O tempo que demora, né, para a cabecinha se movimentar, para ela posicionar em algum setor, né? Quanto tempo ela demora para gravar aquele setor? É um cálculo que dá para fazer, né? Você tem uma ideia de qual é a velocidade de leitura e gravação. Que mais? SSD, Solid State Disks. Bom, não é disco, tá? O próprio nome é disco, mas não é disco, é mentira. Ele é uma memória flash, como um pendrive. Isso que eu acabei de explicar ali, né, na passagem do outro slide. Não tem partes móveis, é muito mais rápido. Ele pode substituir o seu HD com grande vantagem, só que ele é menor. Mas dá para caber o sistema operacional, né? Ainda sobra espaço para você salvar seus arquivos. Você compra aí um de 200 GB, ó, tá ótimo. Todo mundo está fazendo isso. O seu laptop fica muito mais rápido. Os desktop também pode pôr lá, mas usa mais em laptop mesmo. Você ganha muito em desempenho, tá? Bom, pessoal, falei de CPU, memória, de HD. Agora eu vou falar do resto, de tudo que você tem na máquina. Não são os únicos recursos que o sistema operacional tem. Os dispositivos de entrada e saída também interagem intensamente com o sistema operacional, como vimos na figura 1.6 lá no comecinho da aula, né? Aquela abstração, aquele desenho bem simples, esquemático do sistema. Dispositivos de entrada e saída consistem em geral em duas partes. Nós temos o controlador, que é o firmware, né? Aquele software que o próprio fabricante deu no HD, por exemplo, né? É o firmware que controla o hardware, né? O software básico. Controlador do dispositivo em si. O controlador é um chip, né? Ou conjunto de chips que controla o dispositivo. Não tem nada a ver com o sistema operacional. Isso daí é o fabricante que tem que cuidar dessa parte, né? Um HD tem um chipzinho lá, o mouse tem um chip, o teclado tem um chip. E esse chip aceita comandos do sistema operacional. Por exemplo, para ler ou gravar.
sistema operacional olha para tudo que é teclado, mouse, HD, placa de rede, Wi-Fi. Para ele tudo é arquivo. Lê aí, grava aí. Ele só sabe fazer isso. E quem é que traduz isso, simplifica, padroniza? São os drivers. Então, olha, tem um mecanismo que eu acabei de explicar agora, parte mecânica, física. Quem que controla isso? É o controlador, é o chip do HD. Bom, além do controlador, tem a BIOS, né? Que também dá uma ajuda enorme para o sistema operacional. Temos ainda o driver. O que é um driver? Esse realmente é uma peça de software mesmo. Você tem que instalar no seu Windows. O driver, ele tem que ser colado, amarrado no núcleo do sistema operacional. Ele vai fazer parte do sistema operacional. Porém, não é a Microsoft que desenvolve ele. É o fabricante do dispositivo que tem que fornecer para a Microsoft. Ó, aqui está o driver do minha impressora, né? Usa muito impressora, driver, né? E você tem que instalar, senão a impressora não funciona. Então, na sequência, driver, controlador, e depois é que vem o mecanismo, né? A parte eletrônica, mecânica. Em muitos casos, o controle real do dispositivo é muito complicado, detalhado, né? Como eu acabei de explicar aí um HD, tá vendo? O Windows não quer nem saber qual é o setor que vai gravar. Ele fala, grava aí para mim, pronto, né? Tá gravado. Então, faz parte do trabalho do controlador apresentar uma interface mais simples, mais padronizada, mais fácil de usar para o sistema operacional. O controlador aqui faltou escrever em conjunto com o driver, tá? Por exemplo, um controlador de disco pode aceitar um comando para ler o setor 11.206 do prato 2, né? Igual eu acabei de explicar. O controlador, então, converte este número de setor para um setor linear. O sistema operacional, ele entende setor linear. Como que o Windows vê o seu HD? Ele tem um endereço linear de 0 a 1 milhão, a 1 mega, a 1 bilhão. 1 bilhão que é 1 giga, né? E ele fala assim para o HD, ó. Grava no setor linear número 100. Ele grava. Mas o que é setor linear número 100? Tem que converter para qual é o disco, qual é a face, qual é a trilha, qual é o setor. E é isso que o controlador faz, né? Essa tradução. Ele converte para cilindro, setor e cabeça de leitura em gravação. Quando eu falo cabeça, é a face do disco, né? O cilindro e o setor. Essa conversão é complicada, né? Porque os cilindros exteriores têm mais setores que o interior. São detalhes aí de fabricante que não interessam muito pra gente, né? Pessoal, eu, por exemplo, pego o HD, é SATA, ligo no SATA, formatei, acabou. Eu não fico perdendo tempo com essas coisinhas aí, porque não ajuda em nada, só toma tempo. Então, o controlador tem que determinar qual cilindro, cabeça e setor correspondente ele deve gravar. Para saber qual é o setor, ele posicionou no cilindro e espera o disco girar. A hora que o setor passar embaixo dele, ele pimba, manda gravar. Pessoal, depois dá uma lida aí, que é muito detalhe, mas assim, para entender por alto, né? É o objetivo aqui. Essa aula eu peguei da aula de sistemas operacionais. Eu tenho 4 horas para dar essa aula, por isso que eu estou correndo.
Então, a outra parte é o dispositivo real em si, aquele mecanismo, aquela parte de eletrônica, né? Os dispositivos possuem interfaces relativamente simples. Por quê? Controlador que faz essa simplificação. Tanto porque eles têm que padronizar mesmo, né? São 1000 modelos, 1000 fabricantes. O Windows só quer saber, olha, qual é o comando para gravar? Tem que ser tudo igualzinho. Ele não quer saber de ficar criando um jeito de operação para cada fabricante, para cada modelo. Não tem condição, são milhares de jeitos, né? A padronização é necessária para que qualquer controlador de disco possa interfacear qualquer disco, por exemplo. Dado que a interface do dispositivo real está escondida atrás do controlador, né? O dispositivo opera por trás do controlador, que mostra uma cara mais bonita, mais padronizada, né? Um jeito mais fácil de operar. Tudo que o sistema operacional vê é a interface para o controlador. Quer dizer, o sistema operacional, em conjunto com o driver que você instalou lá no núcleo do sistema operacional, que agora faz parte do sistema operacional. A gente vai falar do driver ainda. E é bem diferente daquele mecanismo de mecânica eletrônica que a gente viu agora, né? Do HD. Não só HD, pessoal. Mouse, teclado, interface de rede Wi-Fi, tudo é esse mesmo conceito. Então, como cada controlador é diferente, diversos softwares são necessários para controlar cada um, né? O software que conversa com um controlador, dando a ele comandos e aceitando as respostas, é chamado de driver do dispositivo. Você tem 1000 dispositivos de entrada e saída, né? Não é só HD. E para cada dispositivo tem que fazer uma adaptação, que é o driver que conversa com o controlador, tá? E quem é que fornece o driver? O fabricante. Ah, você não inventou esse teclado aí todo cheio de lero-lero? Então você me faz o driver, porque eu não quero saber. Eu quero mandar ler do teclado e pronto, né? O fabricante é responsável por fornecer essa peça de software que se chama driver, além do controlador. Então, ele ainda tem que fornecer um driver para Linux, um para Windows, um para macOS, um para Android. Ele tem que, além de fabricar o dispositivo, tem que codificar esses programas, né? Driver. Então, para ser usado o driver, você tem que instalar, né? Colocar ele dentro do núcleo do sistema operacional. E como que você faz isso, né? Pessoal, tem 3 maneiras mais comuns, né? Pode ser que tenha uma quarta maneira aí, mas as mais comuns já são essas. A maneira mais antiga, mais assim, básica, porém eu acho que hoje em dia não usa mais. Eu já fiz isso daqui no Unix, né? Em 1990. Mas é bom ver a história, porque esse procedimento é a mesma coisa que você faz hoje, só que o usuário não vê, é tudo automático. A primeira coisa é religar o núcleo do sistema operacional com um novo driver, né? E aí dar um reboot no sistema. Aí aquele dispositivo começa a funcionar. Em muitos sistemas Unix mais antigos, é assim que funciona. Isto é chamado recompilar o kernel. Eu fiz muito isso, ó, recompilar o kernel do Unix.
seguido de um reboot. Aí eu colei o driver lá dentro. Uma outra maneira é fazer o quê? Você pega aquele software, né? É um arquivinho que vem junto com o dispositivo. Impressora, por exemplo. Vem um CD, né? Junto com a impressora. Você pega aquele arquivinho e copia lá numa pasta especial dentro do Windows lá, tá? E aí você vai editar um arquivo de configuração, tipo Notepad, né? Tipo arquivo TXT, e dizer para o Windows, olha, eu coloquei um driver da impressora na pasta tal, né? E aí eu dou um reboot no Windows. A hora que o Windows vai rebootar, todo sistema operacional, ele primeiro lê todos os arquivos de configuração que tem. Tem centenas lá dentro, tá? E ele vai ver esse arquivo de configuração que você criou e vai achar aquele driver que você deixou lá para ele. E aí o dispositivo começa a funcionar. Ele vai lá e faz essa configuração, né? Mas tem que dar o reboot, senão ele não faz. A terceira maneira, mais moderna, mais fácil, que usa hoje, né? Por exemplo, o barramento USB. O USB, por definição, tudo que você plugar nele é para funcionar imediatamente, não tem que ficar instalando, configurando. É um plug and play, né? Plugou, funcionou. Você só espera um pouquinho, o Windows dá uma piscadinha lá e mostra o seu dispositivo foi reconhecido. É assim que funciona. Então, você vai capacitar o sistema operacional a aceitar novos drivers enquanto estiver sendo executado. Não preciso dar reboot, olha que bacana. Instalar rapidamente sem necessidade de reinicialização. Você nem faz a instalação. O próprio Windows faz tudo automaticamente. Além disso, nem precisa dar um reboot. E como que isso é feito, né? É simples. O Windows, ele já vem com esses negócios já pré-configurado, ou seja, todos os fabricantes de teclado, de mouse, de impressora, HD, interface de rede Wi-Fi, tudo que são os dispositivos, já manda de uma vez para a Microsoft, ó, a minha linha de dispositivos está aqui, todos os drivers de impressora aqui, HP por exemplo, tá tudo aqui, manda lá uns 100 arquivos para a Microsoft. A hora que ela for fazer o release do Windows 10, ela já empacota tudo ali, já fica pré-instalado, você entendeu? Tá lá. Não foi ativado ainda porque o sistema não viu que não tem nada plugado na USB. Mas quando você pluga na USB lá uma impressora, aí no mesmo instante o Windows começa a conversar com a impressora. A impressora fala para o Windows: oi Windows, bom dia. Meu nome é HP 640. Agora nós vamos trabalhar junto, ok? Aí o Windows pensa um pouco, vai lá, Oi! olha lá Quê? nos arquivinhos lá Ah, mãe, tem que estar aqui e umas vê, 10. olha, HP 640 é esse driver que eu já tenho aqui. E já religa o driver com o kernel do Tá, uns 10 sistema minutos dá 10. e aí já começa a funcionar. Você viu que maravilha? Como as coisas estão fáceis, né? Modernidade. E antigamente não era assim não, pessoal. Eu ia instalar uma impressora e eu penava, ficava o dia inteiro para fazer a impressora funcionar. Era tudo mais difícil. Bom, vamos falar um pouco do controlador. Todo controlador tem um pequeno número de registradores, uma memoriazinha, né? Naquela plaquinha lá, naquele chip que veio lá, um firmware, são usados para comunicar com ele.
Então ele fornece lá para o Windows, ó, tudo que você quiser gravar em mim, você põe nessa memória aqui, nesse registradorzinho aqui, né? E tudo que você quiser ler de mim, você põe aqui, você lê desse registrador aqui, dessa memóriazinha aqui. Então eles têm os registradores de entrada e de saída. Um controlador de disco, por exemplo, pode ter registradores para especificar o endereço do disco, né? Ah, eu sou o dispositivo número tal. Se eu quiser falar comigo, meu endereço é esse. Tem o endereço da memóriazinha dele, né? De registrador. Tem lá quantos setores ele tem, né? Direção, leitura ou escrita. Ah, eu quero gravar esse código. Eu quero ler esse outro código. Isso, na verdade, o driver que tem que saber, não é o Windows, né? Mas o controlador disponibiliza essas informações. Para ativar o controlador, o driver recebe um comando do sistema operacional e então o driver traduz para esses códigos aqui e fala com o controlador. Ok, pessoal? Meus caros alunos, eu estou falando muito, não estou dando abertura. Dúvidas, comentários, quer que volta alguma coisa? Eu não gosto de correria, eu volto. Se não der para terminar hoje, termina a aula que vem. Importante é aprender, senão não valeu nada, né? Até tomar um gole d'água aqui que tá falando demais. Então, pessoal, tranquilo? Podemos prosseguir. Essa aula, na verdade, são duas, de 4 horas, né? E eu tô pulando um pouco, senão não adianta correr. Você corta alguma coisa e fala devagarzinho, aí sim, entende, né? Pelo menos aquela parte. Então, Beatriz, Gabriela, tá acompanhando? Podemos prosseguir? Falar com as meninas um pouco também, né? Obrigado, Beatriz. Vamos lá que o tempo é curto. Gabriela, podemos sim. Obrigado, Gabriela. Bom, vamos falar de barramento. O que é um barramento? É uma via de comunicação entre o processador central e todos os dispositivos da placa-mãe. Memória, HD, teclado, mouse, interface de rede, interface de vídeo. Tem uma via de comunicação. São umas pistas, né? Você pega a placa-mãe, olha assim com uma lente de aumento, você vê uns risquinhos lá que foram gravados na placa. São condutores elétricos, é como se fosse um fio de cobre condutor. E ele interliga fisicamente o processador central com a memória, com o HD, são os barramentos, as vias de comunicação. Então, lá no comecinho da aula, naquela figura 1.6, vamos lá, só para rememorar. Era assim, o primeiro computador pessoal que foi inventado, né? Bem simplório, bem lento, né? Era um barramento só para pendurar todo mundo. O mesmo barramento usado pela memória, que é um dispositivo rápido, era usado para os dispositivos lentos, né? O HD é dispositivo lento, impressora, teclado. E o que aconteceu? A memória foi crescendo, o HD foi crescendo, né? Com o passar do tempo. E acabou congestionando essa via de comunicação aqui. Ela ficou muito lenta.
teve que ser feito alguma coisa para melhorar essa velocidade, né? Deixa eu voltar lá, estava no 27. Então, conforme a medida que os processadores ficavam mais rápidos, as memórias ficam mais rápidas e maiores. Um único barramento, né? Que era o barramento do primeiro computador pessoal IBM, que foi criado em 1980, tinha que lidar com todo esse tráfego, né? Ele era exigido até o limite. Algo tinha que ser feito. Como resultado, teve que criar barramentos adicionais em separado, pelo menos para os dispositivos rápidos. Vão criar um outro barramento adicional, né? Para que eles não fiquem esperando o barramento. Tanto para os mais rápidos quanto para o tráfego da CPU com a memória. Pessoal, dispositivo rápido é memória e o resto se chama de dispositivo lento. A placa de vídeo ou interface de vídeo nada mais é do que uma memória. Então, o vídeo também é um dispositivo rápido. Vídeo e memória são dispositivos rápidos. O resto é tudo lento. HD, placa de rede, tudo, é tudo lento. Então, como consequência dessa evolução, eu já vou dar um salto, né? Entre o PC antigo e esse que é atual, que você usa hoje, se você comprar uma placa-mãe hoje, você vai ver exatamente o que eu vou mostrar aqui. Teve várias versões intermediárias, né? Mas vamos lá ver a figura 1.12. Esse quadrado aqui no alto é o processador central. É um desenho esquemático. Mas se você pegar uma placa-mãe na mão com uma lente de aumento, você vai ver exatamente esse desenho no hardware. Você vai ver o chip lá, vizinho dele já está a memória. Tem que estar vizinho porque para ficar rápido, né? Ele constantemente está falando com a memória. Vizinho dele está lá o vídeo, circuitinho de vídeo, né? Um chip, né? Também. Depois, um pouquinho mais longe, né? Porque é mais lento, tá lá o conector SATA, né? Do HD, o conector USB. Pode estar mais longe, porque é um dispositivo mais lento. Você olha lá, você vê as pistas, né? Aqueles risquinhos que foram gravados na placa-mãe. Pessoal, muita coisa. Devido à modernidade, o processo de fabricação do chip que está sendo aprimorado a cada ano, muita coisa que estava fora passou a ficar dentro da CPU. Olha aqui, controlador de memória. Controlador de memória era um chip enorme que ficava do lado da CPU. Foi tudo lá para dentro, sumiu controlador de memória. Tá vendo esse GPU aqui? O que é isso? É toda a placa de vídeo, foi tudo lá para dentro. Você tinha a placa-mãe Video On Board, era um chip que ficava lá. Agora sumiu, foi lá para dentro da CPU, tá lá. É lógico, ele ainda dá suporte para aquelas placonas enormes que você espeta na placa-mãe no PCI Express. Para aquelas pessoas que demandam um vídeo assim com mais resolução, com mais rapidez, né? Engenheiro que faz desenho mecânico, pessoal que gosta de jogos, pessoal que trabalha com produção de vídeo, com fotografia, ainda tem a chance de comprar aquelas placonas cara, espetar o placão na placa-mãe, né? Além de ter aqui dentro a circuitaria que você pode usar. O meu processador é assim.
tudo integrado na CPU. Estando tudo lá dentro, um pertinho do outro, a comunicação é mais rápida. O desempenho é muito maior e tá igual ou até melhor do que essas placas de vídeo antigas, viu? Vai por mim. Compra um processador agora, vai vir tudo assim, né? Tudo integrado. Circuito de vídeo, controlador de memória, tá? Além de ter bastante memória cache. Quanto mais, melhor, tá? Aí acabou a máquina, meu. Tá tudo ali. Vai chegar um dia, você vai comprar uma placa-mãe. Tem um chip só lá, CPU. Tá tudo lá. Bom, a memória principal, né? DDR. São 2 canais, né? Dual channel, tá vendo? Tá ligada direto com o chip da CPU. Não tem mais aquele controlador de memória externo. A placa de vídeo, né? Fala direto com a CPU também, não precisa intermediário. Placa de vídeo é memória, tá, pessoal? Na placa de vídeo tem uma DDR3 que é só para ela. Ou então ela rouba um pedacinho daqui, tá? Ela pega aqui embaixo. Bom, dispositivos rápidos, memória e vídeo. E o resto? O resto está em um chip, aqui ainda existe um chip, né? Que é o centro controlador. Nele você pendura todo o resto. Pendura aqui o HD, né? O SATA. As portas USB tem dispositivos diversos, né? Filmadora, mouse, teclado, impressora. Um monte de coisa pendura na USB. Tem outra comunicação com a interface de rede, né? E tem vários slots PCI Express para você pendurar outros dispositivos. O PCI mesmo, antigo, não existe mais, né? Então esses são os barramentos. Cada linha dessa é um barramento, ó. Barramento SATA, barramento USB. Tem a placa de Gigabit Ethernet. E entre esse chip que controla todos os dispositivos lentos, se você pegar a placa-mãe na mão, você vai ver um chip grande lá. Ele não é tão grande assim, mas você vai ver ele e vai identificar que ele é o controlador de toda essa turminha aqui. Você tem que interligar ele com a CPU, correto? A interligação se chama DMI. É o modelo atual de barramento. Esses nomes podem mudar nas versões mais antigas, tá? O padrãozão atual é esse daqui. Pessoal, deixa eu só ver até que horas vai essa aula. Eu não quero atrasar vocês. Já estourou nosso tempo de longe, foi até 9h20. Pessoal, tem barramento e tem boot. Eu deixo para aula que vem, tá bom? Vamos parar por aqui. Barramentos, ok? Por hoje tá bom. Desculpa que eu avancei no tempo aqui, ó. Tá quase na hora da próxima aula, né? Se tiver alguma dúvida, eu estou a dispor de vocês. Eu vou ficar mais um pouco, quem quiser falar com o professor, tá bom? Obrigado. Desculpa que a correria, avancei o horário. Mas aula que vem a gente termina, viu? Boa semana, Edra. Obrigado, viu? Tchau, Anderson. Obrigado. Igualmente. Falou, senhor. Obrigado pela aula. Alô, César. É um prazer estar com vocês. Franklin. Até sexta. Não, não tem. Não tem mais, viu? Acabou. Acabou.
É só segunda mesmo. Até segunda que vem. De nada, Eduardo.